Olá, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui iniciando mais um trimestre, primeiro trimestre de 2021, Revista Adultos, cujo tema da revista desse trimestre será Ensinamentos Bíblicos. Na verdade, nós estamos iniciando, a partir dessa data, a revista Ensinamentos Bíblicos, produzida Assembleia de Deus, Ministério em Santo André, organizada pelo Capé de Sandy, e o título será As Igrejas do Apocalipse e suas implicações para os cristãos nos dias de hoje. Então é com um imenso prazer, com uma alegria grande no nosso coração, como disse o nosso pastor presidente, pastor Silas José de Oliveira, um sonho do coração de Deus, um projeto que é oriundo do coração de Deus. Então estamos iniciando nesse trimestre a revista Ensinamentos Bíblicos. Estaremos então nesse trimestre estudando as 7 igrejas do Apocalipse e suas implicações para os cristãos nos dias de hoje. E está conosco nesse dia o nosso irmão Luiz Alves, da congregação Pintacilga. Então, queridos, vamos iniciar então fazendo a leitura do texto da lição de hoje, cuja a lição, se temos o tema do trimestre, que é as 7 igrejas do Apocalipse e suas implicações para os cristãos nos dias de hoje. A lição de número 1, que nós estamos iniciando na data de hoje, é Apocalipse, o livro da revelação. Temos como proposta nessa lição, não dissecar o livro todo, não, os 22 capítulos de Apocalipse, mas fazer apenas um apontamento, alguns apontamentos, para que entendamos esse livro que servirá como base para o tema principal desse trimestre, que é as 7 igrejas do Apocalipse e suas implicações para os cristãos nos dias atuais. Então, os professores precisam entender e colocar para os alunos que serão apenas destaques, alguns destaques que serão feitos no livro de Apocalipse. Então, para a lição de hoje, nós estudaremos a partir de Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 a 8, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O texto-chave desta lição encontra-se no início do livro, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Então, a reflexão, ou melhor, para refletir nessa lição, seria a frase da seguinte maneira: o livro de Apocalipse revela um futuro glorioso para as igrejas de Cristo Jesus. Feita então essa introdução,
Passo então a palavra agora ao nosso irmão Luiz Alves. Nós temos o termo Apocalipse, e nós estamos aqui na introdução, e Apocalipse tem essa conotação de ser um texto, ou um livro, ou alguns escritos que apontam no sentido da palavra, descobrir, ou tirar o véu, né? Como está na própria revista aqui, que vocês vão encontrar, né? Aquilo que é descoberto ou tirado o véu. Então, o texto de Apocalipse, quando nós encontramos ele, se nós formos dessecar a palavra, né? Apoc, que quer dizer, aqui no caso, deixa eu ver aqui, onde está o texto aqui, na segunda parágrafo, e calipso, coberta ou véu, né? Apo significa desde, dentro para fora, e calipso, cobertura ou véu. Então, no sentido de Apocalipse, seria tirar o véu, ou tirar aquilo que está coberto, ou aquilo que está escondido. E, na verdade, o próprio texto aqui citado já, a revelação de Jesus Cristo, então, na verdade, ele está mostrando para nós as coisas que breve hão de acontecer. Isso é o que o livro de Apocalipse nos apresenta. A ideia de Apocalipse, quando o termo que o William Barclay usa, que é o desvelamento, ou tirar o véu, o descobrir, traz-se a ideia de como você estivesse num teatro. No teatro, então, tem uma peça a ser apresentada. Abre-se as cortinas para o público, para os espectadores acompanharem a peça. Então, Apocalipse é como se fosse essa peça, esse enredo que vai acontecer, essa história que ainda aos olhos da humanidade está oculto, está encoberto. Então, o livro de Apocalipse tem essa proposta de revelar à humanidade, e no caso aqui aos cristãos, a igreja de Cristo Jesus, mostrar à igreja o que brevemente vai acontecer. Embora que o texto vai dizer que usam 3 verbos no passado, o que era, o que é e o que há de vir. Então, o livro de Apocalipse, ele apresenta-nos dentro de um contexto de que coisas estavam acontecendo. A igreja estava vivendo um contexto de perseguição, um contexto sombrio, e então é o que era, o que já havia acontecido, e o que estava acontecendo, a perseguição estava acontecendo de uma forma muito intensa, de uma forma muito acirrada, e não só a perseguição, havia também a questão das heresias, então a igreja estava sofrendo muito naquele período. Então, as coisas que haviam acontecido, é claro que a perseguição inicia-se no ano 64 pelo imperador Nero, a partir do ano 64, que inicia-se então a perseguição contra a igreja. E como o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 90, entre 81 a 96, a data ela não é muito, não há um consenso, mas gira-se em torno de 96 a 100. O imperador aqui é Domiciano, então está havendo uma perseguição intensa. Então, aqui é o presente. Então, a proposta então, do livro e as coisas que ainda viriam a acontecer. Então, a ideia de Apocalipse é revelar aqui que aos olhos da humanidade, aos olhos da igreja, está oculto, está encoberto. Então, a ideia do desvelamento, descortinar, né? O cenário mundial será revelado brevemente. E é interessante quando ele coloca esses 3 termos, o que era, o que é e o que há de vir, ele também está mostrando para nós que ele não está à parte da história. Ele, todo o tempo, ele esteve ali presente. Então, ele mostra para nós que aquilo que estava acontecendo no passado, eu estou vendo. O que está acontecendo hoje, estou vendo. E eu vou te revelar coisas novas que hão de acontecer. Então, a igreja, ele está preparando a igreja porque não é só a perseguição, mas coisas novas irão acontecer e cumprindo a sua própria palavra. Então mostra que Jesus, que é o próprio revelador do Apocalipse, no primeiro versículo, revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, todas as palavras que eu disse para vocês enquanto estive aqui na terra, então, aconteceu, estão acontecendo e irão acontecer. Embora que o Dr. Russell Shedd, ele fala o seguinte comentário, que a chave desse livro se encontra no versículo inicial.
que diz assim, revelação de Jesus Cristo. Então, segundo o Dr. Russell Shedd, o propósito principal é revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o Redentor do mundo e conquistador. Então, no livro de Apocalipse, o Deus triuno está revelando a sua palavra ao leitor, isto é, ele próprio está falando ao seu povo, e isso é evidenciado nas palavras introdutórias, ou seja, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, versículo 1, né, capítulo 1, versículo 1, e nas cartas às igrejas de Apocalipse. Ali ouve-se então a voz de Jesus concluindo cada carta com as palavras: o Espírito diz às igrejas. O último capítulo registra a voz de Jesus, capítulo 22, versículos 7, 12 e 20, a voz do Espírito, Apocalipse 22, 17, e a advertência divina para que não se acrescente ou subtraia nada nesse livro, Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Interessante, Luiz, quando nós falamos do livro de Apocalipse, que é aqui uma revelação das coisas que iriam acontecer, o interessante é que, de acordo com as pesquisas, de acordo aí com os historiadores, o livro do Novo Testamento menos lido é o livro de Apocalipse. É o menos lido. Inclusive, da congregação que eu passei aqui no Campo Santo André, na Assembleia de Deus de Santo André, um certo dia eu fui pregar nesse texto, e aí eu salientei aos irmãos a importância de ler esse livro. A importância de nós estudarmos esse livro. Na verdade, o livro de Apocalipse não é um livro cheio de enigmas, cheio de mistérios, que apenas algumas pessoas especiais, algumas pessoas dotadas por Deus, são capazes de entender o livro de Apocalipse. Na verdade, o livro de Apocalipse é um livro de consolo, é um livro propondo esperança para quem está sofrendo. Então, essa esperança é para dizer que brevemente vai raiar o sol da justiça, né? O Salvador virá, né? Então, todo sofrimento cessará, toda angústia cessará, e nós entramos para um estado, para um perfeito estado com o nosso Senhor. Então eu coloquei aqui, né? É provável que a maioria dos cristãos nunca tenham lido esse livro, ou se o leram, o fizeram apenas nos 3 primeiros capítulos. Possivelmente esse desprezo para o livro de Apocalipse deve ser a visão que as pessoas têm dele. Criou-se ao longo da história um mito de que o livro de Apocalipse é um livro tenebroso, é um livro assustador, é um livro que causa medo. Embora, né, o gênero do livro de Apocalipse, o gênero literário é apocalíptico, não é? Ou seja, dentro de vários livros daquela época, já havia vários livros que surgiram com essa proposta de falar das coisas que viriam a acontecer no futuro. Nós temos aí dentro desse arcabouço aí de livros de apocalípticos, nós temos Enoque, que foi escrito por volta do ano 200 antes de Cristo. Nós temos o livro de Jubileu, que também foi escrito por volta do 2º século. O Testamento de Moisés, começo do 1º século. Nós temos Esdras, final do 1º século. Apocalipse de Abraão, 1º ou 2º século. O livro de Daniel, capítulo 7, versículo 12. Marcos, capítulo 13. Paralelo aqui com Marcos, nós temos Mateus e nós temos Lucas. Mateus, o texto 24 e 25 de Mateus. E temos também Lucas, capítulo 21, e 2ª carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então, esse arcabouço aqui são gêneros literários. E a revista vai nos dizer a respeito disso, né? Que Apocalipse, ou seja, o Apocalipse, o gênero profético do Novo Testamento. Então, ele é um livro apocalíptico, embora que ele é profético, mas ele faz parte desse arcabouço aqui, ou seja, todos esses livros compõem a literatura apocalíptica. Ela procura, então, transmitir esses livros desse gênero literário, procuram transmitir uma mensagem de fé e esperança para quem? Para aqueles que estavam sofrendo, no caso a igreja. Todo texto criado, textos apocalípticos, livros que você citou,
e também eu tenho aqui alguns notados, são os mesmos, né, até, por incrível que pareça. Ainda tem Apocalipse de Isaías, Apocalipse de Daniel. Então, mas nós vamos ver que todos esses textos, eles apresentam algo interessante. Coisas que hão de acontecer, ou a forma como Deus vai tratar a terra, né? E aí é um jogo ainda, né? Porque dependendo da tradução da Bíblia, algumas traduções colocam a terra em maiúsculo, outra tradução coloca a terra em minúsculo. Então ainda tem essa discussão sobre, quando ele está falando terra maiúsculo, é terra no gênero planeta. Quando é terra minúsculo, está falando do território. Então tem todo esse contexto. Mas o Apocalipse em si, o texto Apocalipse, ele só tem uma finalidade: alertar e preparar o povo, ou consolar o povo, porque eles estão passando por perseguição, mas mostra para nós o seguinte: ó, vocês estão passando isso, porém as coisas ainda há de acontecer. E ainda tem esses livros que nós citamos, tem uma dificuldade com relação ao Apocalipse que está na Bíblia. Primeiro, voltando lá no início da sua fala, diz que muitos não leem o livro de Apocalipse por medo e tal. Mas o próprio Senhor Jesus, no versículo 10, capítulo 22, ele diz: não seles as palavras desse livro, ou as profecias. O que quer dizer isso? Se não cele, porque João tinha que escrever, falar para o povo e transmitir para toda a igreja. E toda a igreja tinha que saber. Então, é de suma importância a igreja entender o livro de Apocalipse, ler o livro de Apocalipse, estudá-lo, para compreender o trabalhar de Deus em toda a história e até as coisas futuras. Interessante que o capítulo 1, versículo 3, né, o próprio Senhor Jesus diz o seguinte: bem-aventurados, a palavra grega, makarios, mais do que feliz, bem-aventurado, ou seja, esse feliz, mais do que feliz, bem-aventurado, é o sentido de um bem-estar. Ele diz no capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia, no caso aqui é desse livro, porque o livro Apocalipse é um livro profético, e guardam as palavras nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, nesse sentido, o meu irmão professor, que está na frente de uma classe, você precisa enfatizar aos alunos que o livro de Apocalipse, ele revela um futuro glorioso para quem? Para a igreja. Para o mundo, no sentido geral, para a terra, como o Luiz acabou de colocar aqui, no geral, serão dias terríveis. Em contrapartida, para a igreja, será um futuro glorioso. É interessante que o William Hendricks, diz o seguinte aqui: o livro de Apocalipse, Luiz, é um livro majestoso. E por que majestoso? Porque simplesmente aparece 46 vezes a palavra trono no livro. Então, é um livro que revela, que fala de quem? Da majestade, que fala do rei. Apocalipse 19 vai dizer que na sua corte está escrito, né? Rei dos reis, Senhor do Senhor. Então, é um livro majestoso. Então, o livro de Apocalipse não é para causar medo. O livro de Apocalipse é o livro mais notável de todo o cânon sagrado. Em dos 27 livros do Novo Testamento, o mais notável, o mais glorioso, o mais majestoso, o mais magnífico é o livro de Apocalipse. Então, professor, você tem um desafio à frente da sua igreja, incentivar os seus alunos a lerem, a estudarem de uma forma afinco o livro de Apocalipse, que é o que nós vamos basear no trimestre as 7 igrejas a partir dessa leitura do livro de Apocalipse. Então, nessa lição introdutória, é uma apresentação do livro de Apocalipse. Tá ok? E frisar também que o livro de Apocalipse é inteiramente de profecias. Então, o que quer dizer isso? Que ali contém, ele é basicamente voltado a profecias. Então, enquanto alguns livros são doutrinários, outros contam a história, que nem Atos conta a história da igreja, os evangelhos contam a história da vida de Jesus, o nascimento, o andar, a tentação e a morte, a ressurreição, o livro de Apocalipse inteiramente é dedicado a consolar e a preparar a igreja para o encontro com o seu rei.
Quando você fala que o livro é de profecia, então o conceito aqui é do veterotestamentário, ou seja, o autor aqui, ele vai definir essa escrita a partir do Antigo Testamento, não é? Por ser um livro profético, um livro de profecia. Vejamos se realmente o livro é de profecia. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 1, versículo 3, nós já lemos, né? Os bem-aventurados. Apocalipse 22, 7. Apocalipse 22, 7. Diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Versículo 10. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Versículos 18 e 19 do capítulo 22 de Apocalipse. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, esse livro é uma profecia porque assegura, né, ele assegura a vitória de Cristo e da sua igreja sobre todos os seus adversários, num tempo em que a igreja estava sendo perseguida. Por isso que é um livro de profecia. É uma profecia, tá? Então, o livro de Apocalipse, ele nasce no berço da aflição. Portanto, nesse sentido, a profecia é o quê? É uma mensagem recebida diretamente de quem? De Deus. E aqui, quando nós falamos nesse sentido, quando nós olhamos, vamos ver, Luiz, por favor, Jeremias 23. Jeremias 23, do 18 a 22. Leia para nós, por favor. Para nós entendermos por que esse livro é uma profecia. 23, 18 a 22. Profeta, que é conhecido profeta das lágrimas. 23, 18 a 22. Luiz, por favor. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra o desígnio do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei estes profetas, todavia eles foram correndo, e não lhe falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do mau caminho e da maldade das suas ações. Muito bem. Por que entende que o livro de Apocalipse é uma revelação e é uma profecia? Porque a mensagem do autor, a mensagem do profeta, no caso aqui, é recebida diretamente de Deus, que era uma característica, que era a principal característica dos verdadeiros profetas com relação aos falsos profetas. Porque os falsos profetas falavam da sua imaginação, falavam dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios conceitos. Os verdadeiros profetas recebem a mensagem diretamente de quem? De Deus. E João recebe essa mensagem revelada, essa revelação de quem? Do próprio Senhor. Por isso que o livro de Apocalipse, o gênero profético, é uma profecia. Portanto, o profeta é fundamentalmente o que recebe de Deus a sua mensagem. Por isso, ela é importante e não pode ser alterada. Porque se a palavra é de Deus, ela não pode ser alterada, como nós vemos aqui, Apocalipse
22, 18, 19, que ele fala que aquele que tirar, não pode nem tirar e nem acrescentar, porque a mensagem não é humana, a mensagem não é antropocêntrica, não é antropológica, a mensagem é de Deus. Por isso que no Antigo Testamento, os profetas, quando eles dirigiam o povo, como é que eles se dirigiam ao povo? Assim diz o Senhor. Porque o profeta, ele é o quê? Ele é um arauto. O profeta, ele é o porta-voz. Ele é o portador da mensagem. É muito interessante isso, entendeu, Luiz? Isso, e o que eu vejo no livro de Apocalipse, como você citou, 22, 18, 19, ali eu vejo, eu gosto de analisar literalmente também isso aí. Quando ele está falando não pode acrescentar ou tirar, ele está falando deste livro de profecia. Então ele está se referindo ao livro de Apocalipse. Tem muita gente que ainda pega esse texto falando de alguns textos. Naturalmente, eu tenho que acreditar que a Bíblia ela é inerrante e ela não pode ser adulterada. Mas esse texto está claramente dizendo sobre o livro de Apocalipse. Sim, até porque uma das regras da hermenêutica é você examinar o próprio contexto. E o próprio contexto está se referindo o quê? Que a profecia que está se referindo aqui é o livro do Apocalipse. Tá? É o livro do Apocalipse. E o que é interessante ainda, ô Luiz, que além da profecia provir de Deus, a profecia nos tempos do Novo Testamento é centrada em quem? Em Jesus Cristo. Apocalipse 19 e 10. Veja comigo aí, Luiz, por favor. Apocalipse 19 e 10. Prostei-me antes aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. No caso aqui, o texto é muito claro, que essa profecia está centrada na pessoa de Jesus. Então, o espírito, ou seja, o centro da profecia, é o testemunho de Jesus. E ela visa fornecer quê? Uma mensagem sobre Jesus Cristo. E não o livro de Apocalipse, e ainda que ele é um livro preditivo, que ele vai revelar as coisas do futuro, as coisas que breve vêm a acontecer, mas o livro de Apocalipse não foi escrito para satisfazer a nossa curiosidade quanto ao futuro, que é uma característica peculiar do povo brasileiro, vamos aqui dizer, né? É um povo que gosta de saber das coisas que vão acontecer. Não é à toa que algumas pessoas, quando sabem que na igreja há uma pessoa que é usada por Deus em dom de profecia, Enche em logo. revelação que eles fazem, vão procurar essas pessoas para que Deus as use para falar alguma coisa quanto ao futuro. Mas o livro de Apocalipse, ele não tem essa finalidade, viu, o professor? Deixa isso claro para os seus alunos. O livro de Apocalipse não é um livro para satisfazer a nossa curiosidade quanto ao futuro. A proposta de Apocalipse aqui é revelar a centralidade de uma pessoa. E quem que é? Jesus Cristo. E eu vou dar uma opinião pessoal, porque eu lendo o livro de Apocalipse, eu não estou atemorizado pela situação que o país Brasil ou o mundo está passando. E por que eu não estou atemorizado? Porque eu entendo na palavra, através da revelação, como nós já lemos, e já foi citado Mateus, os princípios das dores. E os princípios das dores, então, tudo aquilo, então não precisa haver uma nova revelação. Eu vou conseguir enxergar, através das revelações, das profecias que o próprio Senhor Jesus colocou, que são as coisas que hão de acontecer. Como terá terremotos, maremotos, tempestades catastróficas, e a violência. Nós temos a própria Bíblia já revelou tudo isso. Sim. Então, mas qual é o grande problema? O problema é que as pessoas elas descartam a Bíblia, e porque geralmente as pessoas, e lamentavelmente o nosso meio, pertence ao movimento pentecostal, elas são místicas. E voltando aqui à questão, falar do nosso quintal, né? Do nosso povo. O povo brasileiro é um povo místico. O povo gosta disso. Então nós temos que tomar muito cuidado, que tudo que está registrado, tudo que nós precisamos saber quanto ao futuro, está na sua palavra, tá? Então, tomemos cuidado quanto a isso. Procura o professor não entrar nesse caminho, tá? Procura deixar claro para os seus alunos
que o livro de Apocalipse, o gênero dele é profético, tá? Uma profecia, tá? E tudo que nós precisamos saber está nas Sagradas Escrituras. Então, o Apocalipse, então, ele situa-se na classe apocalíptica. Por quê? Porque geralmente essa literatura era produzida em épocas de perseguição, tá? E não só de perseguição, mas de opressão, e tendo como finalidade, como objetivo maior, sempre encorajar aqueles que sofriam, que estavam sofrendo quanto à fé. Então, o livro de Apocalipse, eu vou reiterar essa questão. O livro de Apocalipse é um livro escrito para encorajar os cristãos do primeiro século quanto ao sofrimento que eles estavam sofrendo. Então, é um livro para estimulá-los. Tanto é que o livro vai dizer, o Senhor vai dizer nas cartas, bem-aventurado aquele que guarda, bem-aventurado aquele que persevera até o fim. Tá? Então, é um livro para estimular, para encorajar, para animar quanto àqueles que estavam sofrendo. Então, nesse sentido aqui, Luiz, nós vamos perceber, para situar assim, historicamente, precisamos entender que o livro foi escrito entre o ano, né? O autor é João. Bom. Há umas discussões aí que não vale a pena ficar discutindo quem foi o autor. Na verdade, há um consenso dentro da tradição. Quem escreveu o livro foi o João. O João, aquele que é tido aquele que deitou no peito de Jesus, né? É o apóstolo amado. De acordo com Irineu, né? Irineu e o Justino, dois pais da igreja por volta do século II, eles corroboram que o autor é João, o apóstolo, é o mesmo que escreveu o Evangelho, de 21 capítulos, é o mesmo que escreveu as 3 cartas, as cartas gerais, a primeira, a segunda e a terceira, e é o mesmo que escreveu o livro. Então, esse João é autor de 5 literaturas. O Evangelho, as 3 cartas gerais e mais o livro de Apocalipse. E é sabido, né, de acordo com a história, que quando ele escreve ele teve essa revelação, escreve esse livro por mandado do próprio Senhor Jesus. Ele encontrava-se na ilha de Patmos, ali na região onde se encontra o mar Egeu, e ali ele ficou ali um tempo. Era um período, dentro do contexto histórico, o imperador era Domiciano, que governou entre o ano 81 ao ano 96, tá? Esse é o contexto histórico. Então, está vendo, segundo os historiadores, a perseguição de Domiciano foi pior do que a primeira perseguição de Nero. Que foi de Nero. Na verdade, foi Nero que iniciou o chamado a perseguição imperial, né, contra os cristãos. Então, ele está nesse contexto, no contexto de perseguição. Há uma lenda, quando se fala lenda, já está dizendo, né, já coloca-se em dúvida, de que ele foi colocado dentro de um caldeirão fervendo e ele não morreu. Alguns historiadores colocam essa questão, não se sabe se é verdade, tanto é que é colocado como uma lenda, como ele não morreu, então ele foi jogado, lançado, até porque a ilha de Patmos servia como colônia penal. Uma colônia penal. E ele ficou ali, foi quando o Senhor lhe deu essa revelação, ele escreveu esse livro maravilhoso. E o livro, ele pode ser dividido, né? O livro de Apocalipse, ele pode ser dividido. Aqui foi colocado pelo menos 2 divisões. Então, o livro pode ser dividido de forma didática, as coisas que tem visto, passado. Capítulo 1, né? Que já haviam acontecido. O capítulo 2 e 3, as coisas que são, ou seja, as coisas que estão acontecendo. Que era um período também ali de uma perseguição extrema. E o capítulo 4 ao capítulo 22 vai destacar das coisas que viriam a acontecer. Aí que entra o aspecto escatológico, né? O aspecto apocalíptico. E também tem, de acordo com a profecia bíblica, né? Ali o dicionário da profecia bíblica da CPAD,
ela coloca o conteúdo do livro da seguinte forma. É colocado assim, capítulo 1 a 3, as 7 igrejas da Ásia Menor. Capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 1, os 7 selos. Capítulo 8, versículo 2 a 11, as 7 trombetas. As 7 figuras simbólicas, ou seja, a mulher vestida de sol, o dragão, o menino, a besta que saiu do mar, a besta que se levantou da terra, o cordeiro no monte Sião e o filho do homem sobre a nuvem, capítulos 12 a 14. O derramamento das 7 taças, capítulo 15 e 16. A condenação eterna dos ímpios, capítulo 17 a 20. As glórias da Nova Jerusalém, capítulo 21 ao capítulo 22, versículo 5. E aí temos a conclusão do livro, que encontra-se capítulo 22, versículo 6 a 21. Então, essa é a divisão e o conteúdo do livro, de uma forma geral. O tema do livro é a revelação de Jesus Cristo, porque o próprio autor declara isso. Ele declara, e a gente vê aqui nas divisões, e aí eu entro naquela questão, né? Futurista. Então, eu sou futurista. Será que eu sou futurista? Então, o que eu entendo? Futurista, eu vou entender do capítulo 4 ao 22, está relacionado ao futuro. Então, é tudo que há de acontecer, como está dividido. E o capítulo 2 e 3 é as coisas que estão acontecendo. Então, por que teve? Eu falei no começo que Jesus sempre esteve presente na história, em nenhum momento. Então, ele mostra para nós as coisas que foram. No capítulo 2 e 3, ele está mostrando para nós as coisas que são. E aí, é um dos motivos que foi lançada essa revista, para mostrar o objetivo de Apocalipse. O Apocalipse foi escrito para quê? Por quê? Nós temos aqui o detalhado no próprio texto bíblico, né? Diz, escreve as 7 igrejas. Então ele escreve diretamente para a igreja. Então, esse Apocalipse, nós vamos entender que é para a igreja. Então, como foi citado aqui, novamente, o mundo não quer saber, mas a igreja necessita e precisa saber. Então está aqui. E a partir do capítulo 4 ao 22, ele vem mostrando para nós, revelando todo o desenrolar que foi citado aqui, como a cortina que se abre de um teatro ou de algum espetáculo, mostrando para nós como é o desenrolar dessa história até culminar com o seu aparecimento, né, em glória, e até a Nova Jerusalém descer, até toda a glória do Senhor encher toda a terra e todos os santos ficarem com ele eternamente. Esse é o desenrolar dessas 3 partes da divisão. O Luiz coloca aqui, né? E aí nós entramos na questão de que o livro de Apocalipse, ele apresenta algumas abordagens interpretativas, algumas escolas de interpretação, né? Alguns colocam 3 escolas ou 3 abordagens, outros colocam 4 abordagens ou 4 escolas. Então, quais são as escolas? As escolas preteristas, diz que o livro de Apocalipse vai mostrar que tudo já aconteceu, até por volta do ano 70, não é? Então, essa é a abordagem. Nessa escola, há 2 vertentes da abordagem preterista. Os radicais e os hiperpreterismo, porque acredita que tudo aconteceu até no ano 70, na destruição de Jerusalém e depois da queda do Império Romano, baseado no sermão escatológico de Mateus capítulo 24 e Mateus 25. Então, aqui é o hiperpreterismo, né? Mas há o preterismo moderado, que ele acredita na segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos e o juízo final. Em suma, ou concluindo, na relação aqui da abordagem da interpretação preterista, eles negligenciam ou eles ignoram o elemento preditivo. Então, para essa escola, não há predição, não há predição futurista. Tudo já aconteceu. Tanto tá?
preterista já vem de pretérito. Então, Sim, pretérito, sim. nós entendemos que pretérito é passado. Sim. Já aconteceu. Sim, exatamente. Então, não tem como. Então, o seu enfoque se volta inteiramente para os eventos históricos do primeiro século. E aí entra, então, o quê? A segunda escola da interpretação, que é a escola ou abordagem histórica. Essa abordagem afirma que o livro de Apocalipse esboça de forma simbólica todo o curso da história da igreja, desde o dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e até a parousia, até o advento de Cristo. Tá? Então eles abordam aqui numa questão simbólica. Na abordagem aqui ainda da escola histórica, as profecias do livro de Apocalipse são interpretadas como se fossem se cumprindo ao longo da história. Tá? Sendo assim, muitas profecias já cumpriram, outras estão em pleno cumprimento, e ainda outras que virão se cumprir, ou que se cumprirão. E aí nós chegamos na terceira abordagem da escola de interpretação, que é a escola futurista. Essa abordagem sustenta que os 3 primeiros livros de Apocalipse se aplicam ao tempo em que os livros foram escritos, ou então que as 7 igrejas da Ásia representam 7 épocas da história da igreja, e aí lança uma ponte sobre um hiato, ou seja, entre a era apostólica e o regresso de Cristo. Até esse ponto, os futuristas são históricos, tá? Começando, e aí, eles partindo do capítulo 4, versículo 1, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, eles partem dessa expressão aqui, dessa frase: as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, os futuristas afirmam que o restante do livro discute os seguintes acontecimentos: o arrebatamento da igreja, né? O arrebatamento secreto da igreja, antes de um período de 7 anos da grande tribulação. Então, aqui são pré-tribulacionistas, dentro da visão dispensacionalista. A besta será um líder político que liderar o mundo mundial. O falso profeta será uma espécie de um ecumenismo religioso que tomará o mundo do governo do anticristo, e ao final de Cristo voltará para o povo de Israel, e aí ele vai estabelecer o reino milenar de forma literal aqui na Terra. Então, essa corrente aqui dos futuristas, ou seja, essa corrente escatológica conhecida como dispensacionalista ou pré-milenista ou pré-milenismo dispensacionalista, e que se tornou, então, a principal visão dentro do movimento pentecostal. O que eu quero dizer com isso? A visão do movimento pentecostal, a visão das Assembleias de Deus, aqui, ministério em Santo André, interpreta o livro de Apocalipse como um livro futurista. Histórico, porque coisa já aconteceu, os primeiros capítulos é histórico. Aconteceu, e a partir do capítulo 4, os eventos são futuristas, vão acontecer, tá? Vão acontecer. Então, essa é a posição que eu posso afirmar da visão da Assembleia de Deus, Ministério em Santo André. É uma interpretação futurista, tudo bem? E ainda tem uma quarta escola, uma quarta abordagem, que é, por alguns estudiosos, que é a abordagem idealista. Essa abordagem idealista considera o livro apocalíptico, ou seja, Apocalipse, unicamente um quadro simbólico entre a luta, né, uma luta constante entre o bem e o mal, ou seja, entre o cristianismo e o paganismo dominado pelo poder satânico.
Nessa perspectiva, os símbolos não podem ser identificados como acontecimentos históricos no passado ou no futuro. São simplesmente tendências ou ideais. Portanto, verdades espirituais são ensinadas para que o cristão possa aplicar em diversas situações da sua vida. Essa é a quarta visão que alguns entendem, ok? Então nós chegamos aqui que entendemos então o contexto do livro de Apocalipse. Nós entendemos o que é Apocalipse. Nós apresentamos para vocês o que é o livro de Apocalipse. Sim. E para nós fecharmos então essa aula introdutória, uma aula introdutória, precisamos destacar para você, professor, que você use essa contribuição que eu vou apresentar para você aqui agora, é o seguinte, é que o livro ele é dirigido às igrejas. Às igrejas. Aí a pergunta é, mas por que as igrejas da Ásia Menor? Não havia mais igrejas? Por exemplo, não havia a igreja de Jerusalém? É porque, aí você precisa entender um fator assim significativo para essa interpretação. O número 7 é um número muito importante no livro de Apocalipse. Nós vamos ver aí, de acordo com Adolf Paul, ele diz que o número 7 não é apenas, como é que eu posso dizer, não é apenas portador de um valor numérico, não é só uma questão numérica, mas também é simbólico. Há um símbolo, há um significado, há um sentido nisso. Ou seja, o número 7 aparece 54 vezes no livro. O livro fala dos 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas ou 7 montes. Ou seja, o número 7 no Apocalipse, ele traz a ideia de compleição, de completude, ou seja, ele completa, ele totaliza, ok? Ele totaliza. Havia mais igrejas na Ásia Menor, mas quando Jesus envia a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, significa que, ele dizendo para o apóstolo João, que ele envia sua mensagem para toda a igreja no seu sentido amplo, no seu globo terrestre, na sua totalidade, em todos os lugares, em todos os tempos. Escolheu aquelas ali, até porque o João, de acordo com a história, ele morava em Éfeso, né? E alguns chegam até a dizer que ele chegou a pastorear a igreja em Éfeso, então ele estava residente ali, escreve essas cartas a essas igrejas, simbolizando para todas as igrejas, e aí, dentro da nossa interpretação, entende-se que, então, as igrejas, cada igreja, nós vamos estudar posteriormente, nas aulas seguintes, cada igreja, ela representa um período da história. Então, porque o 7, dentro, nós vamos ver, Deus também. A palavra, aliás, o número 7, como muitos dizem, é o número de Deus. Então, se é o número de Deus, e é o 7º dia ele descansou, né? Em 6 dias criou o mundo, e aí ele faz. E alguns dizem ainda que o 6 é o número do homem, e o 7 é o número de Deus. Então, quando ele coloca esses 7 espíritos, 7 e 7 igrejas, ele está dizendo, está em minha mão. Sim. É a totalidade. Quando ele fala assim, é para toda a igreja, mas é totalidade, 7, totalidade, é Deus no controle de tudo, né? A presença dele. Sim. É isso aí que é o... Então, ainda para corroborar o que o Luiz está falando, nós precisamos entender que o livro de Apocalipse nos traz algumas contribuições. E uma delas é que o livro de Apocalipse, transmite a ideia da soberania de Deus sobre a história da humanidade, sobre a história mundial da humanidade, tá? Ou seja, a visão de Deus em seu trono e da adoração que ele recebe, ajuda-nos a olhar além das nossas circunstâncias terrenas, ou seja, olharmos para o Senhor da terra e o Senhor do céu, e nos lembram que somente Ele, somente Deus é, em última instância, digno de nossa devoção e de nosso louvor. Tá? Uma outra contribuição que o livro de Apocalipse nos dá para interpretá-lo e compreendê-lo, e aí trazer para fundamentar que a proposta da
no nosso ensino esse trimestre, que é as igrejas de Apocalipse, e as suas implicações para os cristãos nos dias atuais, é que Apocalipse apresenta uma cristologia extremamente elevada. Se eu tenho, dentro das cartas paulinas, uma cristologia elevada na carta aos Colossenses, e especificamente na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11, que ali fala da teoria quenótica, fala do Deus que se esvazia, do Deus esvaziado. Então é uma carta, é um texto altamente cristológica. O livro cristológico, um livro que deixa claro uma cristologia elevada, extremamente elevada, é Apocalipse. Isso fica muito claro, depois você acompanha na sua leitura, no seu estudo. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 a 20, e Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 22, versículo 13, que apresenta essa cristologia extremamente elevada. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, o livro se concentra na glória e no poder de Cristo e em seu papel no juízo. Jamais se perde de vista a cruz, a sua cruz. Ele só é juiz porque antes ele esteve na cruz. Então ele é digno de julgar agora. Ele é digno de julgar, então ele será o juízo. Então nós somos constantemente lembrados de que o cavaleiro poderoso que vem montado no cavalo branco é ninguém menos do que o cordeiro que foi morto, sem se deter na crucificação de Cristo. Aqui então o autor, o apóstolo João, deixa claro que tudo o que Cristo fez para dar a conclusão à história da humanidade está arraigada na sua morte sacrificial. Ele morreu, portanto a humanidade não recebeu, não reconheceu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele virá como um cavaleiro poderoso montado no seu cavalo branco. Para concluir, Apocalipse então ele gira, tá? Gira-se em torno do fim da história da humanidade. Então, é área escatológica que o livro faz a sua contribuição mais importante. Então, o livro contribui no aspecto escatológico. Em nenhum outro livro, meu irmão, minha irmã, temos uma descrição mais detalhada dos acontecimentos do fim. Então, o livro de Apocalipse, para nós fechar essa questão aqui, Luiz, o propósito do livro, então, fortalecer a igreja militante em seu confronto contra as forças do mal e encorajá-la para os dias terríveis que o futuro lhe reservaria. Tá? Então, essas contribuições que o livro de Apocalipse nos apresenta para podermos interpretá-los e usá-los, usar essas contribuições, essas interpretações, para desenvolver o nosso estudo sobre as cartas de Apocalipse e suas implicações para os cristãos atuais. Espero que você tenha entendido. Então, completando, nada que já não tenha falado, mas o próprio livro de Apocalipse, o próprio João, ele revela isso no capítulo 19, dizendo que Jesus se apresenta como majestade, tanto que é manto, vestindo um manto de tinto de sangue, quer dizer, remete ao sacrifício dele. O seu nome chama-se Verbo de Deus e seguia os exércitos do céu, né? E da sua boca saiu uma espada afiada. Então ele está mostrando a glória desse Jesus, assim, dizendo, do nosso Senhor, de como ele é hoje. Então ele é o digno de julgar a terra, ele é o digno de reinar, ele é aquele que está preparado para a redenção da sua igreja. E a nossa esperança é de que ele virá. Breve virá. Breve virá. Para buscar a sua igreja. E nós, como igreja, estamos aqui esperando, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, esperamos que essa aula introdutória tenha lhe proporcionado, tenha lhe oferecido contribuições que venham ajudá-lo a compreender, entender e interpretar esse livro, para que as aulas futuras estejam alicerçadas nessas interpretações. Lembrando que o foco principal das nossas aulas nesse trimestre volta-se ou estará centrado nas 7 igrejas de Apocalipse
e suas implicações para os cristãos nos dias atuais. A proposta, essa revista tem como um diferencial sempre apresentar, não na primeira lição, mas nas demais lições, sempre apresentar a aplicação do texto para nós nos dias de hoje. Ok, meus amados irmãos e irmãs? Deus os abençoe, tenha uma boa semana, que você tenha um bom preparo e que Deus possa usá-la poderosamente perante a sala de aula para a edificação do corpo de Cristo. Luiz. Deus abençoe os irmãos, aproveitem bem, estudem bem. O livro de Apocalipse é um livro rico, que nós podemos aprender grandes coisas, grandes ensinamentos valiosos para a nossa vida cristã. Deus abençoe cada um dos irmãos. Fiquem com Deus. Abraço.